a Deus. Diga, Deus é bom. Você está com fome e sede? É bom estar com fome e sede, né? A Bíblia garante que seremos saciados com fome e sede. Aleluia, fome e sede da palavra. Se a gente tem fastio da palavra, tem algo errado. É como uma criança que está com fastio, não quer comer, os pais já se preocupam, tem alguma coisa errada aí. Quando uma pessoa está com fastio da palavra, sabe, não lamenta quando perde uma oportunidade de ouvir a palavra. Sabe que quando a gente perde uma oportunidade de ouvir a palavra, deve ser motivo de lamento. Não é esse lamento pesaroso, de choro, mas é de uma oportunidade perdida. Sabe, tem tantas oportunidades na nossa vida que a gente perdeu, que depois a gente lamenta. Puxa vida, se eu tivesse lá, né, se eu tivesse atendido aquele apelo, estaria diferente agora, não é? Esse tipo de lamento, sabe, a gente passou tantos meses sem vir à igreja, e se a gente não está lamentando, não poder vir, então a gente está desfocado. Se a gente não está lamentando, sabe, de estar desfrutando de uma unção coletiva, é porque a gente está desfocado. A gente não está no padrão dele. Igreja é um padrão de Deus, não é uma coisa forçada aqui, que a gente está forçando você a vir, não. É um padrão que Deus estabeleceu e cada um se submete. Eu estou apenas aqui para instruir, para alertar, para aconselhar, mas a decisão continua sendo tua. Amém? Eu faço a minha parte, eu vou prestar contas a Deus, então eu preciso falar, ensinar. Amém? Mas ainda está com você a decisão. Eu não faço isso pesarosamente, eu faço porque é necessário fazer. Sabe, é necessário alertar. Se você está com fastio da palavra, tem algo errado, você precisa fazer algo. Porque fastio, falta de fome, identifica algo no nosso corpo. Quando você vê uma criança com falta de fome, como Lucas e Sara não queriam comer, sabe, fastio mesmo, a gente ia procurar saber o que é, porque é anormal não querer comer. E se não come, vai enfraquecer, se enfraquece, morre, fica sem força, assim espiritualmente falando também. Às vezes nós estamos comendo em outro pasto, e aí estamos satisfeitos. Quando eu falo em outro pasto, é ouvindo outras coisas, se detendo em outras coisas, e a palavra ficando de lado. Mas um dia, essa palavra vai fazer falta, com certeza. Quando se deparar com uma situação que só a palavra poderia resolver, nós vamos correr atrás. Mas esse não é o padrão também, de a gente só correr atrás de Deus e da palavra quando necessitamos. E aí vamos ter aquela vida inconstante, de vai e vem, está em cima, está embaixo, está na crista da onda, mas depois não está na crista da onda. Crista da onda do meu tempo, viu? Quando o cara estava no topo, para dizer, ele está na crista da onda. Cristo é no mais alto, no topo da onda. Amém? Então eu estimulo a você, nunca, independente do que esteja acontecendo na terra, nunca deixe de se expor à palavra, nunca deixe de ter fome e sede da palavra. Faça um esforço pela palavra, porque um dia isso vai fazer falta. Se não está fazendo agora e você acha que está tudo bem, um dia vai fazer. E eu não estou profetizando maldição, não. Eu estou falando a realidade. Um dia essa palavra vai fazer falta, porque você vai procurar terra nos pés e não vai encontrar pela sua força. E só a palavra poderia resolver. Mas onde ela está na sua vida? Onde ela está na minha vida? E se naquela hora ela não estiver no lugar certo? Amém? Então eu te estimulo, sabe, a se expor à palavra. Tá bom? Você pode, vou dar mais um reforço, se você está aqui, amém, e decidiu ficar aqui na nossa igreja, você precisa fazer um discipulado. Amém? Isso está dentro do nosso estatuto e vai ser importante para você. Você vai conhecer a administração da nossa igreja, o que nós cremos. Vão ser poucas matérias, mas é importante para você que está chegando aqui. Amém? Para você que decidiu ficar aqui. Então nós temos discipulado lá na nossa sala. Amém? Você pode se dirigir agora se você está nessa situação. Tá bom? De fazer esse discipulado. Nós estamos voltando hoje, né? No discipulado, tá certo? Glória a Deus. Então, amém? Já que você está com fome e sede, vamos ministrar a palavra. Aleluia! Então, na escola dominical nós estamos ministrando sobre o ID, né? Talvez o ID, porque traz uma responsabilidade para mim e para você, não seja tão convidativo ouvir. Mas sabe, tudo que Deus instrui deve ser algo convidativo para nós, concorda?
Porque Deus não solta palavras ao vento. Deus, quando fala algo, Ele sabe o que está falando. E aquilo é importante para mim e para você. Sabe, aquilo que Deus coloca como responsabilidade em nossas mãos, nós devemos pegar aquilo como de verdade, de mesmo, como costuma falar meu pastor João Roberto. De verdade, de mesmo. Sabe, tem instruções com relação ao ID. Tudo deve convergir para o ID. A tua habilidade, os departamentos aqui que funcionam na igreja, sabe, deve convergir para o centro, o foco principal do Evangelho, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai pregar com o seu dom, você vai pregar com os seus ouvidos, quando houver a necessidade de alguém que precisa de um ouvido e você empresta o seu. Sabe, do seu serviço para promover um projeto que vai ganhar pessoas para Cristo. Sabe, de alguma forma você contribuir, cooperar, sabe, ficar debaixo dessa instrução do ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ir é um imperativo, é uma ordem, não é uma opção. Eu creio que a nossa mentalidade, vou falar de mim, ainda está um pouco inclinada para o ir ser uma opção, quando na verdade é uma ordenança, não de pastor Isaías, não de pastor algum, mas do Supremo Pastor. A ordem é dele. Se a gente quer reclamar sobre essa ordem, a gente tem que se dirigir a ele e não a quem está pregando. Porque às vezes ensinos desse tipo causam coceira nos nossos ouvidos, porque recai sobre nós essa responsabilidade, e a gente, ser humano, não gosta muito de responsabilidade, a gente quer os benefícios. Mas sabe que na aliança tem direitos e tem deveres. Quando foi enfatizado aqui em alguma ministração os direitos que nós temos adquiridos por aquilo que Jesus fez na cruz, esse direito que está dentro da aliança com Deus, vamos vibrar, vamos celebrar. Mas também, quando for ministrado aqui sobre os deveres nossos nessa aliança que a Bíblia revela, precisamos também vibrar da mesma forma, precisamos também celebrar da mesma forma. O que está acontecendo aqui? Vem todo mundo olhando ali. Tira o olhar de lá, bem, gente? Aí foi uma intromissão aí. Mas está sendo resolvido ali, tá certo? Olha para cá, aprenda a se concentrar, amém? Aprende a não deixar tudo tirar a tua atenção. Olhou uma vez, identificou que não está certo, se concentra. Se concentra no que veio fazer. Eu sei, chama a atenção, a gente olha. Olhou, olhei. Não tem nada a ver com o que eu vim fazer, então para mim passou a ser supérfluo. Eu vou voltar a minha atenção. Eu vi vários olhares aqui. Tudo bem, mas se concentrar naquilo que você já identificou, que não faz parte do propósito, é pura perda. Então, não olha. Amém? Se concentra. Precisamos ser treinados nisso. Bom treinamento agora, né? Então o ID é uma ordenança. Ordem se cumpre, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O ID é ordenança para todos. Amém? E nós vamos estar ensinando, né? Domingo houve um ensino maravilhoso, hoje vai haver também e no restante do mês. Amém? Testemunhando de Jerusalém até os confins da terra. Veja a abrangência, né, desse testemunhar. Esse testemunhar é pregar o Evangelho, dar testemunho de Cristo Jesus, das boas notícias que você recebeu. Amém? Você ser um agente de boas notícias. Aleluia, de testemunhar de Cristo, de Jerusalém até os confins da terra. Amém? Começou lá em Jerusalém, a igreja primitiva que foi estabelecida, mas Deus tem vista e já tinha anunciado a eles com respeito aos confins da terra. Isso fala de uma abrangência, né, do olhar de Deus, não apenas para uma região, mas para toda a terra, né? Deus está em cima, né? Deus tem uma visão privilegiada, Deus vê a terra por completo. Nós estamos aqui, temos uma visão naturalmente local, não é? Limitada. Mas sabe que a gente pode passar a ver como Deus vê? Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente se entrelaça com Ele como tranças de alho. Você já viu trança de alho? Mas é tão entrelaçada, eu não sei como é que eles fazem aquilo, que para você desatar é difícil.
E quando você desata, a marca de uma trança está na outra. Está uma marca forte. Eu não sei se você já teve experiência de trança de alho. Não sei se na sua cidade aí você pode ouvir se existe trança de alho. Aqui tem umas trançazinhas que faz com, não sei que material é aquele, sabe, que entrelaçam uma na outra lá e tem os alhos colocados lá. Rapaz, eu já tentei tirar aquilo, uma vez eu consegui, mas é forte aquele entrelaçamento. E quando você consegue, uma está marcando a outra. De tão forte, de tão unidas que elas estão. É assim com Deus. Você passa a ver como Deus vê. Deus tem uma visão privilegiada. Se eu me misturar com Ele, eu vou ter também. Eu vou ver como Ele vê. Eu vou ver das alturas. Eu não vou ter mais uma visão limitada. Eu vou ter uma visão completa. E no que diz respeito ao ID, Deus tem uma visão completa do alto. E nós, filhos, precisamos ver assim. Às vezes nós estamos limitados à nossa visão, ao nosso conceito, quando o conceito de Deus é mais abrangente, que a Bíblia revela. Como eu adquiri esse conceito abrangente de Deus? Meditando no seu conceito. Quando eu medito na palavra, o conceito de Deus, que é abrangente, que vai além do meu raciocínio, que vai além do meu conhecimento, também vai crescer em mim. Eu vou ter uma visão de Deus, não uma visão limitada. Eu não vou andar só com farol baixo, eu vou andar com farol alto. Amém? Farol baixo no carro vai até um certo limite, onde vai fazer você enxergar bem, mas há necessidade de um farol alto, não é assim? Quem dirige sabe. Farol alto, a abrangência é maior da visão. Precisamos de farol alto, meu irmão, para sairmos, às vezes, de uma visão pequena e passar a ter uma visão grande, uma mentalidade grande, como é a mentalidade de Deus. Então veja a abrangência de Jerusalém aos confins da terra. Em relação a Jerusalém, nós podemos ser considerados os confins da terra ou não. Se a gente tomar como parâmetro Jerusalém, Campina Grande aqui é os confins da terra. E os confins da terra estão sendo alcançados, como estão percebendo isso? Assim como Jerusalém também está sendo alcançada, tem pessoas pregando a palavra lá. E nessa distância de Jerusalém para Campina Grande, existem inúmeras cidades e estados que ao mesmo tempo estão sendo também alcançados pelo Evangelho. Amém? Essa é a visão de Deus, uma visão global, uma visão completa, onde Ele administra alcançando todo o globo, né? Não apenas um lugar, mas todo o globo ao mesmo tempo. Porque a visão é essa, de Jerusalém aos confins da terra. Tu imagina se a visão de Deus fosse primeiro ganhar Jerusalém, depois fosse ganhar a Judéia, talvez eu e você aqui não tivéssemos nem aqui. Ainda iria chegar. Porque tinha tanta cidade na frente para chegar até aqui, se Deus tivesse essa visão. E às vezes é a nossa visão na igreja. Por que eu digo que é a nossa visão na igreja? Porque estamos reclamando às vezes e censurando pessoas que têm um chamado para Londres. E como é que a gente censura isso? E quando eu vejo uma pessoa censurar isso, eu sei que ela não está com a visão global de Deus. Não é porque ela é má, é falta de visão. Da visão de Deus, é a visão dela. Como o nosso ministério também tinha uma visão com respeito a missões. Deus enviou Simon Potter. Eu me lembro quando ele veio aqui na primeira conferência e ele trouxe essa revelação de Deus, que o evangelho, que missões, ela é feita em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a gente tinha uma visão limitada disso, ou seja, vamos ganhar primeiro Campina Grande, depois de Campina Grande a gente passa para o interior da Paraíba, depois do interior da Paraíba a gente ganha o Nordeste, depois que a gente ganhar o Nordeste a gente vai para as outras regiões, depois que a gente ganhar o Brasil é que a gente vai às nações. Um tipo de visão. E ele trouxe a revelação verdadeira, genuína, que é da palavra, que é ao mesmo tempo. Então, vão haver pessoas que vão ser chamadas para o interior da Paraíba. Glória a Deus, obedeça. Mas vai existir outras pessoas que vão ser chamadas naquele momento que alguém for chamado para o interior da Paraíba, para um outro país. Você acha que Deus vai esperar que a gente, com a lentidão que a gente tem, com a lentidão do corpo de Cristo para ganhar as pessoas, tu imagina se Deus estivesse esperando por nós para ganhar o mundo?
Imagina se Deus esperasse pela igreja Verbo Distrito a começar do seu pastor para ganhar o mundo, com uma lentidão para obedecer o ID. Imagina, Deus depender da igreja Verbo da Vida Distrito para alcançar uma cidade no interior da Paraíba, quando existem muitos desobedientes que não obedecem uma simples instrução aqui dentro. Vai obedecer a algo maior. Se você não está obedecendo o que Deus colocou na tua mão hoje, se você não está sendo diligente, esse algo maior não virá, porque Deus não é menino. Ele não vai dar pólvora na mão de crianças. Você tem coragem de botar pólvora na mão de crianças? Criança, meu amigo, com pólvora na mão, ela pode causar um desastre. Ela não tem entendimento sobre aquilo. Precisa de um crescimento. Então a visão de Deus, meu irmão, é ao mesmo tempo. Como estou entendendo isso? Precisamos da visão de Deus. Porque senão achamos que estamos corretos em censurar alguém que vai para Londres. Gente, se alguém foi chamado para Londres, não importa se é Europa, ela tem certeza que foi chamada, motiva, estimula. É a visão de Deus para aquela pessoa, é o chamado dela. Não temos que estar censurando. Como é que a gente censura? Tanta cidade aqui no interior da Paraíba, para ser ganho, aí a pessoa quer ir para Londres. A tua visão, essa não é a visão de Deus. Tem alguém chamado para o interior da Paraíba, tem alguém chamado para uma outra cidade no Nordeste, tem alguém chamado para o Sudeste, amém? Veja que no Brasil, todas as regiões, tem pessoas lá pregando o Evangelho ao mesmo tempo, não tem ou não tem? Tem alguém pregando o Evangelho agora nas ruas de Campina, tem alguém pregando em João Pessoa, tem alguém pregando em Londres, tem alguém pregando na África, tem alguém pregando na Oceania, tem alguém pregando em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando aqui na nossa igreja a gente anunciar uma pessoa que vai para a Espanha, que está com o coração para ir para a Espanha, apoia. Se você não vai, apoia. Se você não tem chamado para isso, não censura, apoia, estimula, oferta, faz algo. Porque quando você apoia alguém que vai, você está indo. Essa é a visão. Precisamos abrir os nossos olhos para isso, para que haja uma aceleração no Evangelho na terra. A gente acha que é com Deus, não, é com a igreja. Se está lento, é a igreja que está lenta, é a igreja que não está dando respostas rápidas a Deus. Essa lentidão não é causada por Deus. Aleluia. Às vezes a gente fala de aceleração da parte de Deus, Ele tem aceleração para a gente, mas é à medida que a gente dá a resposta, é à medida que a igreja dá a resposta, aquela aceleração anunciada se estabelece. Se continuar lento, vai haver lentidão. Amém? Então, primeiro, estamos estudando aqui a visão de Deus, de Jerusalém até os confins da terra, é global. É o Evangelho sendo pregado ao mesmo tempo, em todos os lugares. Essa é a visão dele. Aleluia. Então vou repetir. Se se depara com alguém que tem um chamado para ir para o interior da Paraíba, motiva, estimula, oferta. Se você encontrar alguém que tem um chamado forte no coração para ir para a África, motiva, estimula, oferta. Se você encontra alguém que diz, olha, o meu chamado é para ir para a Inglaterra, estimula, oferta. Aleluia. Essa é a visão de Deus, é Deus administrando, contanto que todos sejam alcançados ao mesmo tempo e sejam pessoas pregando o Evangelho ao mesmo tempo em toda a terra. Se alguém foi chamado aqui para a faixa de Gaza, estimula. Tem que ser um estímulo maior, né? Porque ir para a faixa de Gaza, né, gente? Amém? Tem que ser uma injeção maior. Mas se Deus mandou, meu irmão, fica tranquilo. Everton, se você for para a faixa de Gaza, vai, irmão. Estou com vontade de enviar você amanhã. Mas eu quero te dizer uma coisa, se Deus enviar, fica tranquilo, foi Ele que enviou, quando Ele envia, Ele banca. Agora, quando você se envia, quem banca é você. Então não se envia não inventa não. Busca Deus e faz o que Ele quer. Amém?
Fica debaixo da vontade dele. Não é o seu querer mais. Não é o meu querer. Mas eu queria assim, eu queria assado. Ei, a gente já entregou isso. Não é do nosso jeito, é do jeito que Ele quer. No lugar onde Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Onde, quando e como é com Ele. Já andei preocupado com onde, quando e como. Se você andar assim, você vai ficar pesado. Porque onde, quando e como é com Ele. Você só precisa dar respostas. Dar respostas agora. Ao que você faz agora e com muita qualidade. Porque qualidade qualifica. Qualidade no que você faz vai abrir portas. Diligência no que você tem na nossa mão agora. Se eu estou sendo diligente com o que eu tenho na minha mão agora, à frente dessa igreja, isso abre portas. Para quê? Para o plano de Deus para a minha vida. Falta de diligência fecha portas. Fecha oportunidades. E talvez elas já chegaram e a gente nem vai ter conhecimento que chegou. Por quê? Porque quando ela chegou, encontrou a gente negligente ainda. E já era tempo. A oportunidade veio, ela vai vir. Mas ela precisa encontrar a gente pronto. E quem se apronta somos nós. Amém. Então é essa resposta rápida a Deus que precisamos dar. Naquilo que Ele te instrui, naquilo que Ele te esclarece agora. Agora, o ID é um esclarecimento para todo mundo, amém, gente? Você não precisa de uma autorização por escrito para pregar o Evangelho. Já foi autorizado, a gente já sabe, ir e pregar o Evangelho a toda criatura, amém? É papel seu, testemunhar de Jesus Cristo, até os confins da terra, amém? Aleluia, você precisa ser testemunha, amém? Alguns foram testemunha ocular. O que é ser uma testemunha ocular? A que viu a coisa sobre a terra, a qual dá o seu testemunho. Não é alguém que foi chamado para testemunhar um crime, né? Testemunha ocular, ou seja, ela presenciou com seus olhos o fato. E por ela ter presenciado com seus olhos, esteve presente na cena do crime, viu quando alguém assassinou uma outra pessoa, essa pessoa é chamada testemunha ocular, esteve presente, amém? Viu com os seus olhos, e por isso dá testemunho do que viu. Nós podemos ver testemunhas oculares de Jesus Cristo, pessoas que andaram com Ele, amém? Isso é testemunha ocular, que viram Jesus, amém? Que tocaram em Jesus. Isso é testemunha ocular. E onde é que você se encaixa nisso? Porque você não viu Jesus, eu não vi. Amém? Eu não toquei nele, né? Mas a gente vê aqui alguns testemunhos oculares. Vê 1 João. 1 João se intitula testemunho ocular. João, né? Capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 1, perdão. O que era desde o princípio que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Jesus, não é? Não é essa igreja, é Jesus. Amém? O verbo da vida é Jesus. Aleluia. Ele diz, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vulas anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Veja que ele está dizendo, olha, nossas mãos apalparam o verbo da vida. Temos visto e ouvido, anunciamos. Para que vocês tenham comunhão conosco, e essa comunhão é a comunhão com o Pai e com o Filho. Então é necessário testemunhar, amém, gente?
Eu estou pregando aqui para vocês, né, sobre testemunho, aleluia, para que tenhamos comunhão, aleluia, e essa comunhão seja com o Pai e com o Filho. Veja, Deus tem em vista a comunhão com o Pai e com o Filho, e para isso é necessário testemunho, e para isso é necessário testemunhar de Jesus Cristo, do que você ouviu, do que você viu. Você não tocou em Jesus, você não viu Jesus, né? Nem eu, mas nós temos testemunhos ou não dentro de nós? Você tem testemunho de Jesus Cristo dentro de você? Você tem testemunho da vida eterna dentro de você? Se você nasceu de novo, você tem. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, há um testemunho. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele veio para testemunhar de Cristo. Aleluia, amém. Eu posso ver Cristo pela palavra ou não? Quando você lê a palavra, você vê Cristo ali. Quando você é afetado pelo poder da palavra, você pode ver Cristo ali. E você pode testemunhar. Eu já posso testemunhar de vida eterna que eu tenho, eu já posso. Eu tenho um testemunho. Tenho um testemunho dentro de mim, que eu tenho vida eterna. Aleluia. Eu não vi, não o toquei, mas eu tenho o testemunho. Eu carrego o testemunho. Sabe, para testemunhar. Aleluia. Amém. Como se fosse uma testemunha ocular. Que viu, que esteve presente. Você pode falar do amor de Deus a uma pessoa, não pode? Por quê? Porque você tem provado desse amor. E você pode testemunhar desse amor. Aleluia. Isso é o ID, meu irmão. Prega o Evangelho, as boas notícias, dê testemunho. Aleluia. Amém. Dê testemunho, veja, 1 João capítulo 5, versículo 6. Tocando aqui a questão do testemunho ocular. Versículo 6 de 1 João capítulo 5 diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Ele veio por meio de água e sangue. O que significa sangue para nós? Nesse sentido, diga assim, vida humana. Jesus se tornou homem ou não? Ele veio pelo sangue, não foi? Também, né? Porque sangue é a vida do corpo. Quando se fala sangue, está falando de vida humana. Aleluia. Jesus foi gerado pela palavra? Ou não? Foi, né? Não foi uma concepção normal, né, gente? De homem com mulher, né? Foi produzido pelo Espírito Santo e se tornou homem. Assim como você nasceu de novo pela palavra e pelo Espírito. O novo nascimento é pela palavra. Amém? Aleluia! Então Jesus, aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é que eu dou o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aleluia! A Bíblia fala em 3 João que até a própria verdade dá testemunho de Demétrio. O que é que João estava querendo dizer? Que até o próprio Espírito dá testemunho de Demétrio. Era um homem que tinha uma vida exemplar, que todos davam testemunho dele, inclusive João, e ele disse, e a verdade também dá testemunho da vida dele. Que coisa maravilhosa, não é? Quando eu descobri aqui, o Espírito é a verdade. Então o próprio Espírito dá testemunho dele, da vida de Demétrio. O Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, diga no céu. Quais são? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra.
Diga, na terra. Quais são esses três? O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. No céu, Pai, Palavra e Espírito testemunham. Na terra, a testificação. Amém? Desse testemunho. Amém? Testemunhar e testificar. E na terra se testifica do testemunho. E quem é que testifica do testemunho? Que o Pai, a Palavra e o Espírito dão. Aí ele diz, o Espírito Santo. Quantos sabem que o Espírito Santo está aqui, gente? Está dentro de você, não é? Aí ele diz, a água, a palavra e o sangue. O sangue é o quê? Vida humana, pessoas. Aleluia, pessoas como eu e você, que testificamos. Aí tem a palavra e o Espírito. Você nasceu de novo pela palavra e pelo Espírito, mas você continua sendo uma pessoa, você tem uma vida humana. Mas agora você carrega o Espírito Santo e a palavra. Para quê? Para testificar daquilo que o Pai, a Palavra e o Espírito testemunham no céu. Podemos dizer que a gente é uma extensão do céu, né? Uma extensão, amém, do Pai, da Palavra e do Espírito. A nossa vida testifica do testemunho. A minha vida e a sua vida, sangue, vida humana. Somos uma pessoa. Quem aqui não é uma pessoa? Nós somos, né, gente? Vida humana. Aleluia. Amém? Sabedor disso, não é? A gente entende, nós estamos aqui para testemunhar, para testificar. De quê? Da vida eterna. Amém? O testemunho é este. Que tem Jesus tem a vida. Que a vida eterna está em Jesus Cristo. Esse é o testemunho. Aleluia. Veja, continuando. E esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, 2 pontos: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o testemunho. Você vê a importância agora no ID? Porque alguém deu testemunho, esse testemunho a você, você tem a vida agora. Você nasceu de novo. Alguém testemunhou de Jesus para você. Amém? E o testemunho é esse, que a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Esse é o testemunho a ser dado. Isso é uma apresentação de Jesus Cristo às pessoas. Não é assim? Agora entenda, né? Nesse ID nós temos a assistência do Espírito Santo. Aleluia. Ele é o testemunho. Ele é a verdade, Ele é o testemunho que está dentro de você. Você tem capacidade de testemunhar. Jesus disse: olha, eu vou e enviarei o Consolador, e Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Amém. Ele vos anunciará, ensinará a respeito de todas as coisas, e vos anunciará aquilo que está por vir. Ele te fará lembrar de tudo aquilo que eu te disse. Aleluia. Ele
me glorificará. O que significa glorificar? Exibir a glória. A glória de quem? De Jesus. O Espírito Santo veio para isso, exibir a glória de Jesus. E o que é a glória de Jesus? Tudo que Jesus é, tudo que Jesus tem, tudo que Jesus pode em manifestação. O Espírito veio com essa função, e Ele vai glorificar Jesus como? Através de mim e de você. Vai exibir a glória de Jesus através de mim e de você. Nós estamos capacitados agora para exibir a glória de Cristo. O que significa? Manifestar tudo que Ele é, tudo que Ele tem e tudo que Ele pode. Veja a importância do Espírito Santo no ID, a importância do Espírito Santo no testemunho. Porque testemunhar de Jesus significa dar provas incontestáveis que Jesus está vivo. Isso é testemunhar. Vou repetir, dar provas incontestáveis que Jesus está vivo. Jesus, quando ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, dando provas incontestáveis que Ele era o Cristo. 40 dias ensinando, mostrando nas Escrituras, depois de ressuscitado. Dando testemunho incontestável que Ele era o Cristo. Agora é comigo e com você. Dando testemunhos incontestáveis que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Filho de Deus. Que quem tem o Filho tem a vida. Porque o testemunho é esse, a vida está no Filho. Amém. Essa é a essência do ID. E esse é o sabor do Evangelho. O ID é o sabor do Evangelho. O sabor do Evangelho está no ID. Tudo convergindo para o ID. Toda a tua habilidade, tudo que você conquista, convergindo para esse propósito principal que é o ID, pregar o Evangelho a toda criatura, dar testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. E veja a importância do Espírito Santo. Abre aí Atos. Atos capítulo 1. Versículo 4. 1:4. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Portanto, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Veja a instrução que Jesus estava dando e levantando a importância de ser batizado do Espírito Santo para testemunhar. Ele já havia nascido de novo. Mas Jesus estava dizendo, olha, vai para Jerusalém e vocês só saiam de lá quando a promessa for cumprida. E a promessa se referia ao batismo no Espírito Santo. Uma promessa feita lá pelo profeta Joel. Veja, dada a importância do batismo no Espírito Santo, Jesus, amém, os instruiu. Vão para Jerusalém, só saiam de lá quando a promessa se cumprir. A partir daí, amém, vocês vão pregar o Evangelho como eu ensinei. Pregue a toda criatura. E diz aqui no versículo 14, todos estes perseveravam, diga, perseverava, unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estavam lá obedecendo ao que Jesus disse. Só saiam de lá quando a promessa se cumprir. Eles estavam lá com expectativa e perseverando. Eu quero te dizer que missões é feito com perseverança. O ID é feito com perseverança. Inicia e vai até o fim. Precisamos ser mais perseverantes. Essa qualidade de perseverança precisa estar em alta em nossas vidas. Naquilo que fomos perseverantes, conquistamos. Não é assim? Eu fiz universidade, passei 5 anos, recebi um diploma. Por quê? Perseverante naquilo. Mas eu tenho amigos que começaram e não terminaram. Não foram perseverantes. Na vida cristã é necessário perseverança. Perseverança é iniciar e ir até o fim. Sabe? E que fim é esse? Até a volta de Cristo.
mas está longe demais, então você está desfocado, viu? Porque está muito perto. É uma caminhada longa, está muito longe, vai ser muito tempo ainda pregando o evangelho. Eu quero dizer que está muito perto. É necessário perseverança, é uma qualidade para fazer missões, viu gente? Perseverança na oferta. Como é que a gente faz missões? Como é que a gente promove o ID? Indo, quando você tem um chamado para ir, amém? Orando, você não vai mais ora, você está indo e ofertando. 3 maneiras do ID, 3 maneiras de cumprir o ID. Ou de fazer missões. O ID você faz em todo lugar. No seu bairro, na sua casa. Prega o evangelho a toda criatura. Amém? Não perca a oportunidade. Precisamos ser perseverantes. Entender, olhar para uma pessoa e já ver ela como um alvo. E buscar uma oportunidade dali de falar de Jesus, dar o testemunho. Que em Jesus está a vida eterna, ela precisa ouvir. Mas é necessário perseverança. Amém. A pessoa que tem um chamado para ir para uma outra nação, ela precisa perseverar agora na igreja local, ela precisa perseverar ofertando em alguém que já está no campo, porque quando ela estiver no campo, ela vai precisar de ofertas. Mas se ela não oferta agora, se ela não semeia agora, como é que ela vai colher quando estiver no campo? E daqui a pouco ela está culpando pessoas porque o suprimento não tem chegado. Talvez foi a semeadura. Foi o tempo de semear e não semeou. Porque tudo está ligado à semeadura e à colheita. Tudo na nossa vida. A gente colhe o que a gente planta. Isso é uma lei. Amém? Então, alguém que tem um chamado para fora precisa operar agora, antes de chegar lá. Fazer missões agora, antes de chegar lá. Fazer na igreja local, na sua igreja local. Pregar o evangelho onde está. Não, quando eu chegar lá no meu país é que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai ser um missionário tipo exportação, não. Porque para ir para fora requer tipo exportação. Qualidade. Aleluia. E requer perseverança. Amém? Agora, tem um outro fator também para a gente fazer missões, para o ID. É não atrapalhar. Ir, orar, não é assim? Indo, orando, ofertando. Vamos botar um quarto aí. Não atrapalhando. Não atrapalhe quem vai. Não atrapalhe quem quer pregar o evangelho. Se você e eu não atrapalharmos, já estamos fazendo muita coisa. Aleluia. Então, 3 maneiras de ir, não é? E uma quarta aí que a gente colocou entre parênteses. Amém? Então vejamos a importância do Espírito Santo. Não é? Jesus diz assim, vou fechar agora. Mas recebereis poder, versículo 7. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Ele diz, recebereis poder. Como? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu. Lá em Pentecostes. E veja que coisa gloriosa aconteceu depois que o Espírito Santo desceu, que eles cumpriram a ordem, que eles ficaram lá esperando acontecer. Pedro se levanta numa ousadia tremenda, não é? Mais de 3.000 almas pregando o Evangelho. Mais de 3.000 almas salvas. Sinais, prodígios feitos através dos apóstolos, tudo depois desse evento glorioso da descida do Espírito Santo. Como relevar a um grau menor o batismo no Espírito Santo, se Jesus colocou importância a ponto de dizer, só saiam de lá para pregar quando receberam o revestimento de poder. E eu não posso acreditar que testemunhar era para agora, é para esse tempo, e não acreditar que batismo no Espírito Santo não é. Quem foi que deu essa ordem de quebrar esse versículo?
Quem foi que estabeleceu que testemunhar tudo bem, dar testemunho de Jesus Cristo é para hoje, mas o batismo do Espírito Santo só ficou para a igreja primitiva? Onde é que está escrito isso e quem autorizou quebrar esse versículo? Porque ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Esse "e" aí, esse é uma conjunção aditiva. Não pensa que eu sei gramática, não, é só isso. Adicionou algo, amém? Ao que ele vinha falando antes. Então, testemunhar, amém? É um fato, é para hoje, assim como o batismo do Espírito Santo também o é. Porque essa conjunção aditiva liga uma coisa a outra, coloca no mesmo lugar, no mesmo patamar, no mesmo ambiente, na mesma época, no mesmo tempo. É simples o evangelho, é a gente que complica. Então, se testemunhar é para hoje, o batismo também é. Eu não posso quebrar esse versículo. Não tem quebra nele. Está ligado. Então veja a importância do batismo nessa vida de testemunhar. Depois disso aqui a gente vê a igreja primitiva ler Atos, o que aconteceu. Amém? Aleluia. E ele fala até os confins da terra, porque a visão de Deus é global. Encerrei agora, amém, gente? Voltando lá para o início, porque Jesus disse: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ao mesmo tempo. Veja que a igreja primitiva começou em Jerusalém, não é assim? Começou a se desenvolver ali, né? Pregando só para os judeus, pessoas sendo alcançadas, é verdade, mas ali naquela área restrita de Jerusalém. Mas a visão de Deus é global. Ele já havia anunciado, não entenderam. Mas desde o início que a visão de Jesus, que de Deus é global. Veja que para Adão e Eva ele disse: multiplique-se e espalhe-se sobre a terra. Quando alguém quis fazer diferente, foi lá na Torre de Babel, Deus teve que intervir, porque eles queriam criar uma torre que chegasse até o céu e se ajuntaram num só lugar, quando a visão de Deus era global, encher toda a terra. Deus teve que intervir. Jesus anuncia que até os confins da terra, é toda a terra sendo alcançada pelo Evangelho ao mesmo tempo, se espalhando. Espalhe-se, pregue o ministério e pregue o Evangelho, ide, amém, gente? Espalhe-se, essa é a visão de Deus. Não é uma visão local, onde eu alcanço primeiro aqui, depois vou alcançar ali, acolá. Não, ele diz: espalhem-se. Vai ter pessoas chamadas para Campina Grande, vai ter pessoas chamadas para o interior da Paraíba, vai ter pessoas chamadas para o Brasil, vai ter pessoas chamadas para a África, vai ter pessoas chamadas para todos os lugares. Espalhem-se! Espalhem-se! Hoje a gente ficou preocupado que a Camila já foi levantar, né? Estamos em casa, em família, tá bom? Espalhem-se! Amém? A gente viu que eles estavam em Jerusalém, houve uma perseguição. O que foi que aconteceu? Espalharam-se. Filipe foi para Samaria, né, assim? Depois a gente vê Antioquia sendo alcançada, toda aquela região. Paulo aparece e dá testemunho sem ser testemunho ocular. Aleluia. Amém, amados? Pode vir, pastor. Deus nos deu as ferramentas para cumprir. Amém? É só a nossa obediência, consciência. O Evangelho, pregar o Evangelho, não é uma opção, é uma obrigação. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu acho que precisa na nossa vida esse ai de mim. Você entende essa expressão ai de mim? Eu acho que está faltando esse ai de mim no corpo de Cristo, a começar de mim. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque essa é uma obrigação que me pesa. Ele não está falando de peso nos ombros, não, de carregar, não. Era a responsabilidade que foi colocada, não só para ele, mas para toda a igreja. Aleluia! Se faço de livre vontade, tem um galardão. Se faço por constrangimento, é só a responsabilidade de hospedeiro, de despenseiro. Mas eu não sei você, eu prefiro essa primeira opção aí, de livre vontade, tem galardão. Ah, mas eu não quero galardão, manda para mim. Porque se foi ele que estabeleceu que tem galardão, humildade é aceitar isso.
Aleluia. Amém? Quando sair daqui, prega o Evangelho. Encontrou com uma pessoa, é simples, fale do amor de Deus. Amém? Isso é testemunhar. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu, queridos?